Bom, acho que vai começar a entrevista do Renato, né? Isso, tá posicionado como técnico do Grêmio. Jason Lisboa. Dar suas explicações sobre essa derrota de 2-0 para o Bahia, mas projetar também. Queria que você fizesse aí uma avaliação sobre essa derrota. Você acabou optando até em função do jogo da Libertadores na terça-feira diante do Fluminense em preservar muitos titulares. E diante disso, além da avaliação do jogo, a partir de agora no Campeonato Brasileiro, até porque o Grêmio ainda não se afastou tanto da zona de baixo da tabela, é time titular em todos os jogos, incluindo o Campeonato Brasileiro, enquanto tem a Libertadores ainda? Quanto ao jogo, a nossa equipe não teve bem no primeiro tempo. Lembrei aquele primeiro tempo diante do São Paulo. Fiz algumas modificações. No intervalo do jogo, a nossa equipe voltou melhor. Criamos algumas situações. Infelizmente, não fizemos o gol. E ainda depois nós tomamos o segundo gol do Tassiano de cabeça, no momento que a gente estava bem no jogo. Infelizmente, a gente não teve uma boa atuação durante os 90 minutos hoje. Encontramos um adversário difícil de ser batido. Mas também tem que levar em consideração que o Grêmio teve uma decisão, mais uma, né, diante do Fluminense no meio da semana, e o Vasco não jogou. O Vasco ficou só esperando a gente. Hoje, pela necessidade do segundo jogo diante do Fluminense pela Libertadores, eu coloquei uma equipe alternativa, até porque nas outras vezes, diante do Atlético Paranaense e do Cuiabá, onde eu precisei da equipe, a equipe se comportou bem. Hoje, infelizmente, nós não nos comportamos tão bem assim no primeiro tempo e sofremos a derrota. Então, faz parte do calendário do futebol brasileiro. Infelizmente é isso. Eu vi a entrevista do Tite também, reclamando. Eu dou total apoio para ele. E olha que o Tite tem, no caso do Flamengo, a aeronave à disposição a hora que o Flamengo quer. O Flamengo tem um grande plantel e tem estádio para jogar. E tem que jogar também uma adesão a cada 3 dias. E as pessoas sempre exigem, não só do Flamengo, como do Grêmio, de qualquer outro clube, grandes atuações e sempre vitórias. Fica impossível com o calendário. E isso aqui não é desculpa não, mas é impossível. Porque no momento que você gasta, forma um grupo forte, para ter um time forte, e de repente você não pode usar esse time a cada 3 dias, aí fica muito difícil. Mas não adianta que as pessoas não vão entender. As pessoas sempre querem o resultado, e os jogadores são humanos. Então, nós, treinadores, a gente procura sempre fazer o melhor para o clube. Se colocar sempre o mesmo time em campo, você não vai ter nada. Não vai ter vitórias, não vai brigar por títulos, vai ter sim um monte de jogadores entregue ao departamento médico. Só que as pessoas que fazem calendário e pensam no futebol brasileiro, poucos entendem de futebol. Disso não entendem nada, porque eles nunca jogaram futebol e não entram em campo. Então, para quem trabalha no futebol e vive do futebol, realmente fica bastante pesado para a gente. Agora, quanto à equipe principal, hoje foi uma equipe alternativa. Nós temos jogo diante do Fluminense na próxima terça-feira. E a partir daí, em primeiro lugar, vamos procurar conseguir a classificação. E depois a gente tem praticamente aí um mês sem a Libertadores. É lógico que a nossa cabeça vai voltar totalmente para o Campeonato Brasileiro novamente. Renato, boa noite. Eu quero te questionar a respeito do sistema defensivo, porque no primeiro tempo, Natan, o Rodrigo Eli, o próprio Zé Guilherme, PP e o Duqueiroz estavam batendo cabeça para acertar a marcação no meio-campo do Bahia, que estava envolvendo o teu time. O que tu esperava com a colocação do Duqueiroz e do PP à frente da zaga e o que foi conversado no intervalo para conseguir mudar isso? Acertei algumas coisas no intervalo do jogo. Você me pergunta por que eu coloquei o PP e o Queiroz, é isso? Você queria que eu colocasse quem? O Dodge? E terça-feira? Aí é que tá. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. E o jogo de terça-feira? Eu tenho que pensar em tudo. Eu falo para vocês que eu sou pago para pensar. Vocês não são pagos para pensar. Vocês são pagos
Então tem que pensar melhor. Vai por mim. É muita coisa. Bota fulano aqui, tira o ciclano, põe o ciclano lá. E no próximo jogo você pensa, quem tem que pensar sou eu. Eu tenho que pensar no jogo de terça-feira também. Você tem que ligar para o pessoal da CBF e mudar o calendário. Dá uma opinião para eles. Você está opinando? Dá uma opinião para o pessoal da CBF. É que acabei de falar aqui, com todo o respeito à tua pergunta, que a gente tem que chegar aqui e explicar porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Vai jogar a cada 3 dias. Vai lá discutir com o pessoal da CBF. O pessoal da CBF quer dinheiro. Eles querem fazer o calendário, estão pensando nos cofres deles. Dane-se quem trabalha no futebol. Por isso que eu falo e volto a repetir. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Está aí o calendário do futebol brasileiro. Agora, vocês querem as vitórias. Bom, então faz o seguinte, manda contratar 150 jogadores de alto nível. Aí a cada 3 dias nós vamos ter um time fortíssimo para jogar. Aí tem que colocar um time a cada 3 dias diferente. No entrosamento nunca é perfeito, nunca é bom, porque dificilmente jogam juntos e todo mundo quer o resultado. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Ninguém está dando desculpa aqui. Meu time não mereceu a vitória hoje. Eu assumo isso. Da mesma forma que nós jogamos mal contra o time de São Paulo no primeiro tempo. Agora exigir, porra, por que não botou o Doge? Aí na terça-feira teria que jogar o PP ou o Queiroz. E aí? Simples. Da opinião é simples, mas tem que pensar lá na frente também. E eu sou pago para isso. Eu respeito a tua opinião agora. Respeito também que eu sou treinador. Sempre busco o melhor pro clube. É isso que eu faço no dia a dia e durante os jogos. Então, Renato, me ajuda a pensar na terça-feira, então. Você colocou em campo hoje Diego Costa e Monsalve, por exemplo, né? Na equipe titular. Não vou responder essa sua pergunta porque eu já sei. Você está jogando uma banana para mim, uma casca de banana, e eu não vou escorregar, já vou te adiantando, viu? Não tem resposta nenhuma para o jogo de terça-feira. Pronto. Mas quer fazer outro? Não ganharam pontos para terça-feira? Oi? Não ganharam pontos para terça-feira? O Diego Costa, por exemplo, te agradou o rendimento dele pensando na terça-feira? Eu não estou criticando meu time hoje, só falei que meu time não foi tão bem. Quanto mais opções eu tiver, melhor. Quanto mais eu tiver um time descansado, também é melhor. As oportunidades estão sendo dadas para todo mundo. Vai pegar. Eu não posso, estou com 33, 34 jogadores, o que eu falo para eles, eu não posso levar todo mundo para o jogo. Vai pela minha consciência, pela minha cabeça, pelo que vocês me mostram nos treinamentos e nos jogos. O Diego não precisa provar nada para ninguém. O Miguel não precisa provar nada para ninguém. São pontos positivos que eu tenho. Por isso que eu falei da outra vez para vocês, hoje eu tenho pólvora. Entendeu? Só que essa pólvora não pode ser colocada a cada 3 dias dentro do campo. A mesma pólvora que eu digo. Entendeu? É por isso que a gente contratou. Por isso que, infelizmente, né? A cada 3 dias, futebol brasileiro, calendário, várias competições. Quer fazer outra? Renato, tu falou bastante sobre essa estratégia que tu mandou a campo hoje, um time alternativo por conta do desgaste. Então eu te pergunto, o Grêmio tem responsabilidade de se classificar na Libertadores, porque o Fluminense atua amanhã às 9 horas da noite, provavelmente com o time titular. Então terá um desgaste a mais em relação ao Grêmio. Uma outra, se tu me permite, por que hoje a tua escolha pela titularidade do Diego Costa e não do Arezzo, se recentemente o Diego Costa também, como tu mesmo comentou na coletiva, estava com um desconforto? Por que a opção pelo Diego Costa? O Diego Costa está mais entrosado com o grupo, há muito tempo ele vem treinando bem. Ele entrou alguns minutos no jogo contra o Corinthians, se não me engano. E é um jogador da minha confiança. O Matias é um jogador que está chegando, está se entrosando como o Alex, entendeu? A gente não pode exigir muito, porque daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco, difícil de falar a língua deles, difícil de entender da maneira que jogam, um monte de coisa. Então não penso que o jogador chegou da noite para o dia, ele está pronto para jogar. Não, eles não estão prontos para jogar. Eles estão se adequando nosso sistema. A gente procura ensinar o português para eles verem de que maneira a gente joga, para eles conhecerem as características dos companheiros, alimentação, horário, tudo. Então não penso que quando um clube contrata o jogador, principalmente estrangeiro, ele chega da noite para o dia e está pronto. Não, porque se colocar eles para jogar, além de corrigir os defeitos deles, que é uma coisa normal pela idade que eles têm. 20 anos, 19 anos, 21 anos, tem muitos defeitos. E eu estou corrigindo. Aí bota para campo, daqui a pouco não rende, começa a ter aqueles erros infantis lá dentro do campo, vão dizer que não foi uma boa contratação. Então eu me preocupo com isso, em preservar o atleta. E o Diego já está entrosado com todos os companheiros e vinha treinando bem também. Aí você vai falar que é a responsabilidade do Grêmio classificar? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, você olhou a tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense está? Você olhou? Você olhou onde que o Grêmio está?
E aí, o que você tem para me falar disso? Estratégia, qual é a estratégia? Estratégia, o Fluminense pode ganhar o jogo hoje, pode perder, pode empatar, pode se desgastar e chegar terça-feira e ganhar da gente. É um risco que eles têm. Mas o risco que ele está botando no time principal, que vocês não pensam como treinador, mas eu penso, é pela situação deles no brasileiro. O treinador pode estar pensando, eu posso perder o jogo hoje para o Corinthians, ficar numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, e posso perder a classificação na próxima terça-feira também. Então ele está arriscando tudo hoje no Campeonato Brasileiro. Não, a responsabilidade dos dois, porque o Grêmio tem a responsabilidade. Cara, olha, eu gostaria de ir na faculdade que vocês tiveram aula. Eu queria ser o palestrante. E eu gostaria de fazer as perguntas para vocês lá também, para ver o que vocês iriam me responder. Por que a responsabilidade é do Grêmio? A responsabilidade dos dois, meu amigo. A minha responsabilidade é tentar classificar o Grêmio. Isso não quer dizer que o Grêmio vai se classificar. Isso não quer dizer que porque o Fluminense está jogando hoje, ele vai estar totalmente desgastado no jogo de terça-feira. Os dois principais jogadores do Fluminense não estão jogando hoje. Ganso e Arias. Você sabia disso? Não. Tá vendo? Pois é. Na faculdade você já ia perder nota. Mas fazer o quê, né? Vocês vão conforme o vento, né? É fácil de perguntar aqui, mas eu respondo para vocês. E o dia que vocês voltarem para a faculdade, me chama para dar uma palestra lá para vocês. Aí eu também vou perguntar para vocês, vocês vão ver só o quanto que é bom entender de futebol. Pode ir. Próximo. Renato, por algum momento do ano o Nathan Fernandes foi até xodó da torcida, pediu muito ele no time titular. Hoje ele entrou, fazia tempo que ele não ganhava oportunidades, acabou sendo vaiado pelos torcedores, você tirou ele no intervalo. Queria que você explicasse um pouco sobre a situação do Nathan também. Pode explicar o quê? Não tem que explicar. Eu treino o garoto todo dia, corrijo ele todo dia. Tem treinado bem, dei oportunidade para ele. Ele que entrou em campo. O que mais eu posso fazer? Não posso entrar no lugar dele. Por que ele não vinha ganhando? Bom, eu só posso botar 11 e fazer 5 substituições. Os outros também têm treinado bem. Renato, prazer voltar a perguntar para ti. Esse que você me pergunte aí, acho que eu vi uma pergunta, eu não consegui responder por que o Gustavinho não começou o jogo. Alguém me perguntou isso? Ainda não. Mas então já vamos puxar o gancho do Gustavinho. Eu não pude perguntar para ti na Libertadores, mesmo estando lá e a Imortal acompanhando o Grêmio em todos os lugares do Brasil. Prazer poder te perguntar de novo, tá? Eu quero te perguntar sobre o Miguel e o Gustavinho, que foram as tuas duas alterações na Libertadores e que deram um resultado impressionante. O Grêmio começou a pressionar o Fluminense e foi muito melhor. Hoje, de novo, quando o Gustavinho entrou, o time melhorou. O que tu espera desses dois jogadores? O que tu pode passar para o torcedor em relação à maturação deles e à utilização deles no time titular? O Miguel vem ganhando as oportunidades, vem se comportando muito bem. Eu mesmo havia falado para vocês que ele é acima da média, antes de colocá-lo para jogar, ele já vinha se destacando nos treinamentos pelo futebol dele, é um jogador inteligente e tem demonstrado isso dentro do campo. É um jogador que mais ou menos tem as características do Franco. Era uma posição que a gente precisava, mais um meio, ele chegou, é um jogador de total confiança e o grupo gosta muito dele, do futebol dele, e ele vem se apresentando bem, jogando bem em todas as oportunidades que ele recebeu. O Gustavinho estava escalado para o jogo. O Gustavinho ia começar a partida. Para vocês que não sabem, e aí já não culpo vocês, o Gustavinho teve uma proposta e basicamente está quase certa a saída dele. Ele estava escalado para jogar. Ontem ele me procurou, pediu para não começar a partida. Justamente que essa transação entre os clubes está quase certa e ele pediu para não começar a partida. Eu respeitei a opinião dele. Aí ele começou no banco. Falei, você vai ficar no banco. Se eu precisar durante a partida, você vai entrar. Ele falou, tudo bem. Simplesmente isso. Por que ele não começou a partida? Porque amanhã eu sei que alguém vai falar assim, por que o Gustavo não começou? Então eu sempre falo para vocês, eu tenho as informações, vocês não têm as informações. Então, quanto ao Gustavinho, eu estou explicando para vocês. Ele me pediu para não começar a partida ontem à noite na concentração. Renato, talvez o destaque positivo do time hoje tenha sido o Zé Guilherme, que foi um jogador que já teve algumas outras oportunidades e não conseguiu ir tão bem. No jogo de hoje ele estava um pouco mais solto, estava até um pouco mais à frente. Do meio para trás, pelo menos, conseguiu fazer um bom jogo também. As jogadas não aconteceram tanto pelo lado dele. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a evolução dele
e sobre as conversas que tu já teve com esse jogador e que tu acha que ele pode melhorar ainda mais. Todo garoto que chega da base aqui, que eu chamo, a gente procura corrigir os defeitos que eles têm, que é uma coisa super normal. Eu também tive a idade deles e também tinha defeitos. Então a gente procura sempre corrigir, só que quando a gente não usa o jogador da base aqui, ele volta para a base para poder jogar, para manter o ritmo. Então por isso que quando o jogador vem, ele fica pronto, porque ele fica com ritmo de jogo. E a gente sempre procura corrigir no dia a dia, não é só ele não. Todos os jogadores que vêm da base. E a gente procura sempre dar oportunidade. O Wes também, o outro lateral devia estar aqui hoje, mas infelizmente ele machucou. São jogadores que eu sempre procuro observar, corrigir. Quando eles não são usados no profissional, eles jogam na base. Quando eles chegam aqui no profissional para jogar, eles já chegam com o ritmo de jogo para não sofrerem nos jogos, porque eu sei o quanto é importante o ritmo de jogo para os jogadores. Hoje ele teve a oportunidade, foi bem. Só que infelizmente a gente não venceu a partida, não tivemos bem no primeiro tempo e aí sofremos com a derrota. Aqui, Renato, boa tarde. Renato, eu creio que seja uma unanimidade mesmo que o Grêmio realmente precise poupar, né, atletas, visto que o calendário é muito ruim e o Grêmio está ainda em 2 competições. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que mesmo poupando não dá para que o time não seja tão descaracterizado assim, ao ponto de que na teoria só o Rodrigo Eli hoje de titular jogou, visto que o Grêmio também ainda está numa situação meio perigosa no campeonato? Se tu não acha que é um grande risco, apesar de entender, obviamente, todos entendemos a situação no calendário e que o Grêmio realmente melhorou nesses últimos jogos. Obrigado. Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu entendo o teu discurso. Aí eu volto a tocar na mesma tecla. O Grêmio tem uma decisão de Libertadores na próxima terça-feira. Você falar, não poderia colocar mais algum jogador, levei para o banco, coloquei para jogar. Era um risco. Eu poderia hoje perder um Franco, perder um Soteldo, perder qualquer jogador que vem jogando por uma lesão hoje. Acontece. Procurei dar chance para os jogadores que não vinham jogando tanto. Dei chance contra o Atlético Paranaense, a equipe foi bastante elogiada, por vocês e por mim. Coloquei a mesma equipe praticamente alternativa do jogo que vinha jogando, o mesmo time praticamente que jogou contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá. Conseguimos 2 vitórias importantes fora de casa. Conseguimos 6 pontos. Com esses mesmos jogadores que jogaram hoje. 90% deles. Então, aí se eu mudo, aí eu coloco o time principal hoje para jogar, eu tenho o desgaste do time, posso perder jogador importante, e de repente o time não vai correr na terça-feira como deveria correr. Aí eu perco uma classificação assim. Aí vou ser criticado porque eu coloquei o time principal para jogar. Aí eu não ponho o time principal. Pô, Renato, mas a situação é perigosa. A situação perigosa do Campeonato Brasileiro, eu sempre falei para vocês, eu vou repetir. Não estou nem um pouco preocupado com o Campeonato Brasileiro. Eu confio totalmente no meu grupo. Falei para vocês que nós iríamos sair tranquilamente daquela situação. E estamos saindo. Só não estamos mais acima da tabela, justamente porque a gente estava em 3 competições. E agora a gente tem a Libertadores na próxima terça-feira. Vou fazer um favor para vocês. Faz uma pesquisa na torcida. Pergunta se eles queriam o time principal hoje. E de repente dar uma chance muito grande para o Fluminense eliminar o Grêmio na próxima terça-feira. Então, meu amigo, quem muito quer, nada tem. Nada tem. Não adianta. É o caminho, não sou só eu que penso no clube. Eu troco ideias com pessoas. E a gente sempre chega nessa conclusão. Faria tudo de novo hoje, de novo. Nós temos uma decisão na próxima terça-feira. Isso não credencia o Grêmio como 100% de certeza na outra fase. Mas com uma equipe mais descansada, pode ter certeza que as nossas chances aumentam. Renato, boa noite. Renato, aqui. No segundo tempo, a tua equipe veio um pouco mais agressiva, né? Subiu as linhas, tentando atacar as saídas do Bahia lá em cima. E o Grêmio teve algumas oportunidades, né, Renato? Teve alguns chutes ali do Franco, do Miguel, e outras oportunidades durante o jogo. O Bahia, as oportunidades que teve, aproveitou. O que faltou para o teu time aproveitar essas oportunidades? Um pouquinho de concentração, um pouquinho de calma, talvez por estar afobado, querendo empatar o jogo. O que faltou? E, Renato, o que tu pode falar, que hoje nós tivemos aí o falecimento, né, do Pelé da televisão brasileira, o Silvio Santos? Quanto ao jogo, você falou bem, né? Quanto ao jogo. O Bahia teve poucas oportunidades, conseguiu fazer 2 gols na gente, que eu havia treinado e falado bastante para o meu grupo dessa jogada com o Tassiano, no segundo pau. E no primeiro pau ali, eu já havia alertado eles quanto a esse perigo, que o Tassiano conhece ele muito bem, foi meu jogador. E que ele cabeceia muito bem. Infelizmente, nós tomamos 2 gols do Tassiano. Você vai falar o quê? As oportunidades que nós não tivemos,
Perdemos, talvez por um pouquinho de precipitação, deveríamos ter um pouquinho mais de calma, mas todo time que joga fora de casa sempre tem um pouquinho mais de calma, principalmente no momento que ele está em frente, ele tem uma tranquilidade maior, e aí muitas vezes o jogador se precipita na decisão do cruzamento do chute e acaba errando. E até porque o goleiro do Bahia também fez 2, 3 defesas importantes para ele. Meus sentimentos à família do Silvio Santos, um dos maiores comunicadores, se não o maior, que eu vi na televisão. Ficamos muito tristes com isso, porque realmente o Silvio Santos, lógico que eu sou bem mais novo do que ele, mas eu gostava de assistir o Silvio Santos na televisão. Que Deus o tenha e conforte sua família. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Saída às 19 horas aqui do estádio. A coletiva do técnico Renato Portaluppi, com muitas informações, né, Eduardo Gabardo? Muitas. Análise do jogo, projeção do jogo de terça-feira contra o Fluminense pela Libertadores e essa revelação que o Gustavo Nunes pediu para não começar o jogo porque tem uma negociação avançada para ser vendido pelo Grêmio. E aqui eu vou revelar, acabei de receber a confirmação, o nome do clube que está comprando Gustavo Nunes. Por favor. Não é da Arábia Saudita, é o Brentford da Inglaterra. É aquele primeiro, então. Brentford da Inglaterra. Não é o Girona. Não é o Girona. É o Brentford. Brentford, que é um time de Londres, né? De uma área do subúrbio de Londres. O Grêmio tem uma resistência, né? E acho com toda razão de fazer negociação com clubes da Espanha, porque tem uma questão judicial em andamento por uma questão de imposto lá do Arthur, né? Então é o Brentford da Inglaterra que está comprando o Gustavo Nunes. Negociação, como disse o Renato, está muito avançada. Bom, mas a entrevista do Renato e Diogo Oliveira, CCD, depois de Bahia 2, Grêmio 0. Primeiro deixa eu fazer um prólogo aqui, rapidinho. Bom, o jogo em si, o Renato acabou não falando muito, né? Porque ela acabou entrando mais na questão, fui obrigado a jogar com time reserva, dissemos isso aqui. Para poder competir contra o Fluminense em função do calendário, dissemos isso aqui, não tem nada de terra arrasada, crise, porque é isso mesmo que se colocou nesse momento histórico para o Grêmio, dissemos isso aqui, não foi uma partida ruim, o César colocou muito contexto, né? O problema foram derrotas anteriores, que tem outras motivações e não essa, dissemos isso aqui. Mas assim, eu estou vendo o Renato muito assim, bélico na hora de lidar assim, com jornalistas. Nenhum jornalista que está ali, repórter, fazendo perguntas, supõe que entenda mais de futebol do que o Renato. Ele entende mais, tanto que ele está ali como treinador, numa posição, as pessoas perguntam para ele responder. Não há assim essa questão, o Renato parece que ele está ali achando que alguém que faz uma pergunta pode querer saber mais de futebol do que ele. Aí o Renato se irritou em algumas questões ali, disse assim, você fez 1 ano de faculdade, quer entender de futebol. Primeiro que não é 1 ano de faculdade de jornalismo, são 4 anos. Segundo, quem faz faculdade de jornalismo não está ali para ser técnico de futebol, engenheiro, arquiteto, sabe, ou em ciências de computação. Ele estaria para aprender como se comunicar e como fazer jornalismo, como escrever um bom texto, como hierarquizar informações, como buscar informações sem errar, as maneiras de se escrever um texto mais direta, menos indireta, as maneiras de fazer uma investigação jornalística, reportagens derrubaram presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, né, com base em informações fidedignas.